Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Dica de Excelência, um conteúdo onde eu dou uma dica para você, vendedor externo, colocar em prática no seu dia de vendas e acelerar seu resultado para bater a meta do mês em 15 dias. E o tema de hoje é como a persuasão ajuda o vendedor externo a bater a meta do mês em 15 dias. Persuasão, algo fundamental na vida de todos os seres humanos e indispensável na vida de todos os vendedores externos, né? E hoje eu quero falar mais sobre a persuasão e como ela vai te ajudar a bater a meta do mês em 15 dias. Eu vou falar como ela funciona, como ela age na cabeça do seu cliente, também quero te passar uma técnica aqui de persuasão para você colocar dentro do seu dia de vendas e também acelerar os seus resultados aí para bater a meta do mês em 15 dias. Maravilha? Então, legal que a gente tem que começar contextualizando, né? Fazendo a definição do que é a persuasão, né? Persuasão é uma estratégia de comunicação que influencia as pessoas na tomada de decisão, né? Ela influencia a pessoa a dizer sim, o seu cliente, enfim. E é muito louco que na venda externa, né, o nosso dia a dia de vendedor externo, muitos vendedores confundem persuasão com manipulação, né? As pessoas muitas vezes acham que, vou manipular se eu for usar a persuasão, persuasão é igual a manipulação, não vou fazer, ou eu manipulei a pessoa, enfim, não. Persuasão é diferente de manipulação, né? E vice-versa. Então, o que é a manipulação? Eu quero quebrar isso já para desmistificar, todo mundo fica, vários vendedores externos ficam achando que manipulação é persuasão, então eu quero falar o que é a manipulação, né? Manipulação é quando você influencia uma pessoa a tomar uma ação em benefício próprio seu. É quando você faz uma pessoa, estimula ela a tomar uma ação que seja boa apenas para você, né? Por exemplo, no dia da venda externa, né, do seu dia de vendedor externo, você vai influenciar o seu cliente a comprar um produto que ele não deseja, a comprar um produto que você sabe que está vencendo e você vai mandar para ele, você vai falar para ele que o preço é mais barato, que você vai mandar e manda um preço mais alto só para poder fechar, é você vender um produto para ele, por exemplo, dizendo que vai entregar e não entrega só para matar a venda de um concorrente, isso você está manipulando, né? Isso acaba sendo algo de má fé e acaba influenciando as pessoas a tomar uma decisão errada. E você está pensando apenas em você e não no cliente, né? Então, já que isso é a manipulação, né? Como é que é a persuasão, então, nesse momento? A persuasão é o momento que você vai influenciar o cliente a tomar uma decisão que seja boa para ambas as partes. Para você, para o cliente, né? Para ele tomar uma decisão que vá levar ele uma aspiração, que vá afastar ele de uma dor, mas que seja em benefício dos dois, tanto para você quanto para ele. Você vai conseguir chegar no estado desejado que você quer, que é bater sua meta do mês em 15 dias, o cliente vai comprar produtos que ele deseja e vai crescer o negócio dele, e você está influenciando ele a tomar essa decisão. Isso é persuasão. Isso é persuasão, influência, onde ambas as partes acabam aproveitando o máximo da situação, beleza? Então é muito importante você saber isso aí, tem que desmistificar, né? Então, já que a persuasão é diferente de manipulação, né? Eu quero falar para você por que a persuasão ajuda o vendedor externo a bater a meta do mês em 15 dias. Por que isso é importante para o vendedor externo? Por que ela influencia tanto, né, nesse resultado? Quando eu falo em bater meta do mês em 15 dias, né, é um resultado muito grande, é um resultado de aceleração, é um resultado acima da média. E para isso ele precisa de algo de impacto, de força, de potência para poder chegar nisso. E a persuasão é isso, é uma forma de acelerar o resultado para que você chegue na sua meta em 15 dias. É um resultado mais rápido e a persuasão, dentro dos 3 pilares do Vendendo com Excelência, é um processo de aceleração, é para você acelerar para chegar lá. Então até é legal fazer um contexto diferente, até fazer uma analogia. Pensa agora, para você bater a meta do mês em 15 dias sem a persuasão. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que você, sei lá, vai fazer uma viagem e aí você recebeu um mapa. E naquela viagem ali que você vai fazer tem um mapa e lá, naquele mapa, está o caminho para você chegar num baú cheio de ouro, né? Algo valioso, muito rico, muito ouro para você. E você tem o caminho e tem como chegar lá e você vai ter que percorrer 1000 quilômetros para poder chegar. 1000 quilômetros é bastante, né? Para poder chegar lá. E você tem um direcionamento, pô, maravilha. Só que você vai percorrer dentro de um Fusca a 80 quilômetros por hora. Imagina a situação. Você percorrer 1000 quilômetros dentro de um Fusca a 80 quilômetros por hora. É uma viagem demorada, é uma viagem frustrante, é uma viagem desgastante, né?
Então, isso é quando você não utiliza a persuasão para bater a meta do mês em 15 dias. Você não alcança aonde você quer chegar, o seu baú cheio de ouro, que é bater a meta do mês em 15 dias, porque você não está com o veículo certo, com a potência certa para chegar lá. Mas agora pensa no mesmo contexto, né? Contexto legal. Você vai buscar esse baú de ouro, você vai lá encontrar esse baú de ouro e você tem o mapa e sabe onde é que ele está. Só que você vai numa Ferrari a 300 km por hora. Imagina, é muito rápido, é muito potente e é uma viagem deslumbrante, né? Uma viagem única, exclusiva, com uma experiência extraordinária. Isso é a persuasão para bater a meta do mês em 15 dias. Consegue notar a diferença? Essa é a potência dela para poder chegar nesse resultado de excelência. Então, ela é indispensável para o vendedor externo bater a meta do mês em 15 dias. E é isso que você tem que colocar no seu dia a dia com o seu cliente para poder acelerar, né? Então, show de bola. Parei algumas coisas legais aqui, né? E como isso acontece, né? Como a persuasão influencia o seu cliente na tomada de decisão e ajuda você a bater a meta do mês em 15 dias. Isso é importante, né? É importante você saber, porque agora você sabe o que é persuasão, né? Entende a potência dela e como ela funciona, né? No seu dia de vendas com o seu cliente para você bater a sua meta do mês em 15 dias. A persuasão, para isso eu tenho que entrar um pouco mais em como funciona o nosso cérebro, né? Isso é importante. O nosso cérebro é constituído em diversas áreas, tá? Várias partes, enfim. Mas tem duas partes que para influenciar, para persuadir, são extremamente importantes. E as duas são córtex frontal e sistema límbico. Córtex frontal é essa partezinha da frente aqui, ela foi desenvolvida, a última a ser desenvolvida no cérebro humano, né, desde o tempo das cavernas, e ela corresponde a toda a parte da área da razão, da parte lógica, do seu sistema racional, da sua linguagem, né? E o sistema límbico, que é uma partezinha mais ou menos por aqui assim, ele cuida de toda a parte da sua sobrevivência, das emoções, dos seus desejos, do seu medo, da parte de lutar e fugir, daquela coisa dos homens das cavernas, né, da sobrevivência, tudo isso. Isso é muito louco, porque chega a ser interessante, porque isso está preinstalado desde o tempo do homem das cavernas, está aqui, né? E o cérebro foi se desenvolvendo e a gente continua com essas raízes, né, para poder tomar nossas decisões, as emoções, enfim, poder viver o nosso dia a dia. E isso é muito louco. Então, o cérebro ele tende a agir assim para acontecer a persuasão nessa ambas as partes. Só que uma coisa importante que todo vendedor externo precisa saber e não é o que todos sabem. E aí, quando você tem essa informação e sabe utilizar isso, você sai na frente, você corre na frente e você bate a meta do mês em 15 dias. Para você persuadir e realmente influenciar seu cliente a tomar uma ação, a tomar uma decisão que você deseja, seja bom para ambas as partes, você tem que entrar no sistema límbico. É aqui que acontece a coisa, é aqui que acontece a persuasão. E isso é importante e eu quero falar mais para você sobre isso. E o sistema límbico é a parte onde ele vai entender que é a parte da sobrevivência, das emoções, né, do medo, e tudo isso você vai ter que influenciar o seu cliente. E como é que você pode influenciar o seu cliente na parte do sistema límbico? Você pode influenciar ele através de várias partes. Por exemplo, gatilhos mentais, né, linguagem corporal, linguagem verbal, não verbal, enfim, através da voz, através do tom da sua voz, de palavras, gestos, expressão facial, linguagem visual. Tudo isso estimula, né, o cliente a tomar uma decisão. O que acontece nisso tudo? Quando você está estimulando ele está ali prestando atenção em você e olhando conforme você está apresentando as coisas para ele e vendo se ele vai desejar ou não aceitar isso, né? Então, uma parte que é o sistema límbico da sobrevivência, ele começa a sentir, nossa, isso é bom para mim, o que esse vendedor está me oferecendo é interessante, nossa, acho que eu vou aceitar isso, opa, eu acho que isso é importante para mim, vou fechar a venda, né? E o seu sistema racional, né, que é a parte do córtex frontal, vai responder, realmente, faz isso porque vai ser bom para ti. Isso é muito importante. Então, o vendedor externo tem que atacar na parte das emoções, que é o sistema límbico do cliente. Então, eu tenho isso, você tem isso e o seu cliente. Então, é importante você saber como influenciar, né? E esses são os pontos para você influenciar ele. Um dos pontos legais que eu falei aqui para você é sobre o gatilho mental, né? Eu não vou aprofundar ele aqui, mas para você entender, o gatilho mental ele é muito poderoso. É um estímulo que a gente dá ao nosso cérebro, né, para
para tomada de decisão, é um atalho para o cérebro tomar uma decisão e dizer sim. E isso você ativa no seu cliente e faz ele prontamente concordar com você, né? Então é muito, 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 muito massa isso. Isso faz o cliente faz o cliente prestar mais atenção em você, faz você ser mais desejado. Tudo isso ele fica olhando assim, nossa, que conexão que eu tive com esse vendedor, né? Tudo através do jeito que você está apresentando, você está se comunicando. Entenda que o tempo todo você, vendedor externo, se comunica com o cliente, né? Você está se comunicando sempre, seja quando você está escrevendo, mandando uma mensagem, seja quando você está falando, agora quando você está olhando, quando você está respirando, você está se comunicando. E todos esses pontos você pode usar a persuasão, né? E é legal também, um dos passos da persuasão que você pode usar, né, é usando sistemas representacionais, né, canais sensoriais que a gente tem, e ativar isso no seu cliente, que é o quê? O visual, auditivo, sinestésico, né? Visual é o que o cliente está vendo, auditivo é o que ele está ouvindo e o sinestésico é o que ele está sentindo. Então você como vendedor você pode estimular isso nele, apresentando algo para ele ver que ele possa desejar, um som que ele vai escutar que vai causar um efeito de uma sensação muito boa para ele, vai afastar ele de algo que ele deseja, ou também mostrando algo para ele que ele vai sentir alguma sensação. Enfim, isso é muito importante. Esses 3 canais sensoriais é o jeito que a gente vê o mundo, né? De forma externa, no caso, como a gente vê o mundo de forma externa, e capta as informações e bota pro interno. E opa, isso é importante, isso não é, isso é legal, mas você está estimulando, né? E presta atenção, todos nós, seres humanos, somos assim. Beleza? Então tá. Mas é muito louco tudo isso, e eu sempre, quando eu falo sobre persuasão, quando eu falo sobre influência, eu lembro de uma história na minha vida que foi muito bacana e tipo, foi um divisor de águas para mim. Eu lembro a primeira vez que eu usei a persuasão na minha vida. Isso foi de 2006 para 2007, por mais de 15 anos atrás, eu começando na minha carreira de vendedor, né, vendedor externo, iniciando na carreira, e eu lembro que eu trabalhava a pé para visitar os clientes, e eu estava no centro da cidade, caminhando, e tinha uma banquinha, sabe aquelas banquinhas de centro da cidade, bem na praça, assim, aquelas banquinhas, hoje em dia a gente não vê muito isso, né, mas antigamente tinha, pelo menos há mais de 15 anos atrás tinha, e naquela época eu já estava procurando informações para estudar sobre vendas, tudo. Eu lembro que eu estava passando ali com a minha maletinha, né, com o meu catálogo, tudo ali direitinho, passei e me chamou a atenção uma revista de vendas, né, que falava assim na frente, como abordar um cliente de forma impactante e persuadir ele, né? Mais ou menos assim, como persuadir um cliente para abordar ele de forma impactante, alguma coisa nesse sentido. E isso me chamou muita atenção. Eu disse, porra, entrei na banquinha, quanto é que tá? Sei lá, aquela época, R$5, não sei, R$10 mais ou menos, e comprei aquela revista. Chamou muita atenção. E eu mergulhei naquele assunto, assim, e fui para dentro, né? E eu, pô, olha que interessante, cara, persuasão, tu impacta aí, tu faz algumas coisas para influenciar o cliente, e nisso eu pensei, pô, vou começar a botar em prática isso aqui, vou utilizar, vou ler todo esse material e vou sair para a rua e colocar nos meus clientes, né? Eu lembro que isso era de manhã, eu nunca me esqueci disso, para te ver como me marcou, e foi um divisor de águas, você vai entender. Eu lembro que era de manhã, isso, e à tarde eu ia atender os clientes da tarde, né? Eu pensei, bom, vou ler, né? Vou almoçar, vou dar uma lida bem profunda e de tarde já vou sair aplicando aí para atender. Bom, beleza, fiquei deslumbrado ali, aquilo ali, persuasão, agora eu vou saber persuadir, vou chegar e vou influenciar e já era, né? Vou abordar o cliente. Eu lembro que o primeiro cliente da tarde eu fui abordar ele. E essa revista, ela tinha uma técnica e ela falava assim, fale com firmeza sobre o seu produto para o cliente, fale de forma impactante, mostre que vai solucionar todos os problemas da vida dele. Nossa, isso vai impactar demais, né, se eu chegar desse jeito para mostrar. E eu cheguei no primeiro cliente, bom dia, e falei com firmeza, bom dia, eu sou o Vinícius, olhando nos olhos do cliente assim, mas tipo assim, ó, olhando nos olhos do cliente, e eu, com o meu produto, vou solucionar todos os teus problemas. O cliente só parou, me olhou assim e falou, cara, da próxima vez que tu vir aqui me forçar para vender, eu não vou te atender, tá? E hoje eu não quero nada, tá bom? Eu disse, não, mas eu vou te ajudar. Eu disse, não quero nada. Dá licença, volta aí outro dia, mas só que tu vir aqui não me força com essas coisas aí, de querer chegar forte aqui para vender e tentar me forçar a comprar o produto, com técnica, essas coisas, e não funciona aqui comigo. Eu, nossa, tá bom, tá, obrigado, tchau, né? Saí dali, realmente eu saí
chateado, né? Porque, pô, eu acho que fiz tudo certo, coloquei tudo em prática, como é que foi isso? E aí eu olhei, fiquei, sentei, acho que caminhei um pouco, era centro era num bairro da cidade, eu caminhei até o centro, depois sentei e fiquei pensando, cara, onde é que foi que eu errei? Olha o que aconteceu, o cliente quase, sei lá, disse pra nunca mais aparecer e eu não fui mal educado, tenho certeza que eu não fiz o que eu fiz de errado, né? E hoje eu entendo, né? Eu errei porque eu não sabia contextualizar a persuasão. Eu não sabia colocá-la em prática. Eu simplesmente li o que estava escrito e fui lá e apliquei. Mas ela precisa de contexto, né? Ela precisa de influência no ambiente para poder fazer a persuasão acontecer no seu cliente. E eu não fiz nada disso, né? E isso me marcou demais, mas eu quero que você entenda, foi um divisor de águas na minha vida. Depois desse não, e depois disso que o cliente falou, eu passei a estudar e consumir tudo que tinha sobre comportamento humano, sobre persuasão, sobre influência nas pessoas, desde todo aquele tempo. Foi um gatilho para eu me aprofundar cada vez mais nessa área e melhorar como profissional de vendas. E hoje em dia, né, de anos para cá, me ajudou a construir toda a metodologia para bater a meta do mês em 15 dias e para chegar nesse resultado de excelência e também bater a meta do mês em 15 dias nas empresas que eu passei, né? Então, isso foi muito louco. Foi através desse não que eu me motivei a estudar cada vez mais e chegar no resultado. Se eu receber esse não agora, todo cliente que eu chegar, eu vou dar um jeito de persuadir, de tentar entender como ele funciona e chegar nesse resultado. E isso foi muito legal para mim, eu nunca me esqueci e é bacana dividir isso com você. E o que aconteceu, né? Foi esse gatilho, assim, ao longo de todo esse tempo. E, pô, ao longo desses 15 anos todos aí, trabalhando com vendas, eu testei muita coisa, eu errei muita coisa, botei em prática muita coisa, mas eu desenvolvi bastante coisa, né? E hoje eu desenvolvi a minha própria metodologia, né, que é o Vendendo com Excelência, e muito fundamentado na parte da persuasão, né? Para você bater a meta do mês em 15 dias para chegar nesse resultado, que é o meu treinamento. Então, o que acontece? Eu quero que tenha um jeito errado aí na abordagem. Eu quero dividir isso com você, porque assim como eu, lá nessa história com esse cliente, eu errei nesse processo de abordagem, muitos vendedores erram na abordagem para poder influenciar o cliente e fechar o pedido com ele, né? Pelo menos para ter a atenção do cliente. E existe um jeito que os vendedores fazem diariamente. Você deve estar fazendo diariamente e às vezes está inconsciente disso e não sabe por que não está gerando resultado, não sabe por que não está conseguindo fechar a venda, ou pelo menos ter a atenção do seu cliente, né? Isso são alguns comportamentos, né? Então, um ponto importante para você entender, né? Por que o vendedor externo erra na hora de abordar um cliente, né? Então, o que geralmente ele faz, né? A maioria dos vendedores externos chega falando assim para o cliente, pô, o que tu vai querer hoje? Ah, me dá uma ajuda aí, hoje é a última semana do mês, ajuda para bater a meta. Ah, compra esse produto aqui, esse produto é muito bom, me ajuda aí, dá uma força. Pô, dá uma força aí para poder fechar esse pedido mínimo. Pô, toda vez que eu vim aqui tu nunca compra, vai comprar hoje? Essas abordagens, né? Essa é a última semana do mês, me ajuda a bater a meta, me ajuda com esse pedido, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não, isso não é persuasão. Isso você está manipulando, você quer em benefício próprio. E talvez você faça isso inconsciente, sem saber. E realmente isso faz o cliente se afastar de você e não estar próximo de você para se relacionar. Por isso que ele compra da concorrência, por isso que ele não fecha tudo que você pede para ele, por isso que ele não te dá atenção, não fecha muitas vezes o pedido mínimo, porque você está num processo de manipulação e não de persuasão. Você está pedindo para o cliente fazer algo em benefício próprio. E no cérebro dele, você está mandando um comando e o cérebro dele fala assim, para que tu vai fazer? Não recebe nada em troca, ele só quer coisa para ele. O inconsciente dele está dizendo isso. E rapidamente ele te dá a resposta, não, hoje eu não quero, hoje não precisa, hoje está bom, passa aí na semana que vem, passa daqui a 15 dias, ou passa na próxima semana. Não, esse pedido deu muito alto, dá muito alto, eu não vou fechar. É isso que acontece. Então, você precisa mudar, né, esse jeito de abordar o seu cliente para poder influenciar realmente ele na tomada de decisão, para fazer ele chegar e fechar a venda com você, entendeu? E é isso que eu quero falar. Né? Se esse é um jeito errado, né, qual seria o jeito certo, né, para você fazer? Você tem que entender que você precisa criar desejo, fazer o cliente sentir que você está interessado nele, né? Fazer o cliente sentir que aquilo que você está apresentando, o que você quer com ele, é importante para ele e também para você. Então, eu botei alguns passos aqui e eu vou dividir com você uma técnica,
tá? Um dos passos da metodologia Vendendo com Excelência, que isso está dentro do meu treinamento para bater a meta do mês em 15 dias para vendedores externos, que eu vou passar para você aqui um breve passo que se chama abordagem inconsciente. E é o primeiro passo, que é a visita. Um dos passos da abordagem, tá? Isso é muito importante. Como é que funciona isso? Para você influenciar o seu cliente na abordagem, o que você tem que fazer? Eu coloquei aqui, ó. Primeira coisa, você precisa influenciar o cliente visitando ele sempre no mesmo dia, criando rotina na vida dele, né? Parece óbvio, mas não é. Muitas vezes vendedores ficam pipocando todos os dias, vou nesse cliente aqui, vou nesse cliente aqui, não sei o que, vou lá e vou de novo e não sabe que dia, o cliente sabe que dia tu vai vir. Você precisa criar uma rotina na vida do cliente, visitando ele todos os dias para criar uma rotina mental. Isso faz o cliente começar a assimilar e prestar atenção, tipo assim, opa, hoje é quarta-feira, dia do Vinícius vir. Ah, legal. Veio um concorrente antes, ele vai pensar, não, vou pelo menos esperar o Vinícius vir, que ele chega aqui a meio-dia ou 11 horas da manhã para conversar com ele. Opa, o Vinícius vem hoje aqui, já está faltando produto, ele vai vir aqui e a gente vai fechar o pedido. Isso faz o cliente entender que você está presente e que ele pode contar com você. E é algo subjetivo. Só pelo fato de você estar presente semanalmente ou em todas as suas visitas, que seja semanal, quinzenal, mensal, no mesmo dia, principalmente no mesmo horário ainda, se você conseguir fazer, você vai influenciar o cliente, porque ele já espera esse comportamento. E se você não vai, se você é um vendedor que vai começar a fazer isso, se um dia você não vai, você vai sentir o seu cliente falar para você um dia, pô, tava te esperando aqui hoje de manhã e tu não apareceu, Vinícius, sempre vem às 11 da manhã, para te ver, o cérebro dele, em algum momento do dia falou, o Vinícius não veio ainda, né? Então, você precisa utilizar isso. E o primeiro passo é influenciando na parte da visita, né? É isso aí. Então, e quando você estiver na visita, o que você tem que fazer, né? Você tem que dar um bom dia energizado, muito energizado. Um bom dia, uma boa tarde energizado. E falar o nome desse cliente, né? Se você não sabe o nome dele ainda, está entrando a primeira vez, pergunta no ambiente, pergunta para outros vendedores, pergunta para outras pessoas, elas vão te falar o nome do comprador. Chegar a dar um bom dia energizado, bom dia, uma boa tarde energizado. Isso chama atenção e conecta com o nome do cliente, criando uma conexão entre ele e você. Por que falar o nome do cliente? Por que falar o nome da pessoa? Porque o nome, o nosso nome, o meu nome, o seu nome, o nome do seu cliente é a nossa identidade aqui nesse mundo, né? No externo. É como a gente é visto, né? O meu é Vinícius, o seu é João, por exemplo, o seu cliente é Pedro, enfim. Esse nome é importante. Então, quando a gente escuta esses nomes, são importantes para nós, tá? São importantes para nós e a gente entende que opa, estão falando com a gente, me chamou atenção. Então você dá um bom dia energizado para criar a conexão. Opa, atenção, opa, essa pessoa realmente quer falar comigo. Eu estou presente, entendeu? Então isso é muito importante, tá? E fazendo um contato visual, né, com esse cliente. Nesse mesmo momento dessa abordagem, fazer um contato visual com esse cliente, para quê? Para passar confiança. Então o cérebro do cliente vai te dizer, pô, opa, que bacana, ele está vindo sempre no mesmo dia, opa, sempre com energia, ele é confiável, pô, ele me conhece, ele sabe o meu nome. Olha que interessante. Tudo isso você está influenciando ele, persuadindo ele, né? E preparando todo momento para poder vender. E um terceiro passo para você fazer é um momento muito importante. Nesse momento eu até botei aqui, ó, você falar de onde é a sua empresa, né? O que a sua empresa faz ou qual é o problema que você vai resolver na vida desse cliente. É você chegar nesse terceiro passo, impactando o cliente e mostrando o desejo para ele, mostrando aonde ele quer chegar ou afastando ele de uma dor, mostrando o que o seu produto vai solucionar, né, os benefícios, a dor, a transformação, a aspiração que o seu cliente quer, chegando resolvendo um problema, né, para esse cliente. Então é vender a transformação do produto, o impacto, os benefícios, é mostrar que você vai solucionar algo ou vai afastar ele de algo. Isso é importante você mostrar para o seu cliente. E por que isso acontece, né? Porque chama atenção, cria impacto e desejo na vida do seu cliente. Cria desejo na vida do seu cliente. E aí ele quer saber o que você vai solucionar. Então, por exemplo, você vai chegar lá e vai falar para o seu cliente, pô, seu João, bom dia, né? Deu um bom dia energizado, fez contato visual com ele e vai falar, hoje eu vim trazer uma oportunidade para o senhor ganhar mais de 50% de margem em apenas um produto. Opa! Eu quero ganhar 50% de margem, botar muito dinheiro no bolso com um produto só. Imagina se um produto me dá 50% de margem, imagina todos os outros.
Olha só, você largou um benefício, você largou um desejo. E isso você tem que estudar o seu produto, entender qual é a transformação dele, a dor que ele resolve, levar o cliente a um estado desejado, uma aspiração, afastar ele da dor, entender mais o seu cliente, o que ele quer, né? Ele quer status, ele quer resolver o problema dele, ele quer ser visto, ele quer ser reconhecido. Essas são raízes humanas, né, que todas as pessoas querem. Né? Ele quer sobreviver, ele quer também pertencer a algo. Então você tem que estimular isso nele para fazer ele criar desejo. E principalmente colocando o seu produto para estimular ele a fazer isso. Então isso causa um impacto muito grande. E essa é a abordagem, né? Essa influência do ambiente que eu te falei nesse passo da visita, é a forma que você primeiro contato aborda esse cliente. Então, só para você ter noção, eu falei de forma tranquila aqui para você, mas isso é tão poderoso que você, quando vai treinando isso, você garante a atenção do seu cliente em 30 segundos na hora de abordar ele no primeiro momento. Isso chama demais a atenção. Então, para você entender nesses 30 segundos, você vai chegar ali, visitou o cliente no mesmo dia, chegou lá, deu um bom dia energizado, né? Falou o nome do cliente, olhou nos olhos dele e já falou o que vai solucionar. Hoje eu vou te trazer 50% de margem em apenas um produto. Opa, já vou te atender. Opa, senta aqui, quero falar contigo. Entendeu? Se ele está atendendo um fornecedor ali, fala para ele, não, aguarda aqui, já vou te atender. Entendeu? Do que você chegar lá, e aí, o que vai hoje? O que vai? Ah, me ajuda aí, vou fazer um pedidinho mínimo aí hoje. Ah, vamos botar só para repor, só para positivar hoje. Não, eu não quero. Não, volta aí outro dia. Ah, tô sem tempo agora. Aquele monte de objeções. Olha como é diferente, né? Olha como é mais impactante. E isso para o seu cliente, aos olhos do seu cliente, você está sendo visto como um vendedor referência, uma autoridade, um vendedor bem posicionado, que entende do que está falando, né? E isso é um dos fundamentos do Vendendo com Excelência, né? Para você bater a meta do mês em 15 dias. Você acaba sendo um vendedor desejado pelo seu cliente. Tá bom? Muito massa. Então eu também quero deixar para você aqui, para você fazer algo assim, porque acho que algum momento você pode ter algum desconforto de fazer isso com o seu cliente, né? O fato de você não estar fazendo ainda ou estar praticando. Então eu quero deixar um exercício para você se estimular, né? E estimular o seu cliente e também começar a gerar mais confiança nas suas abordagens, para você colocar em prática no seu dia de vendas e acelerar para bater a meta do mês em 15 dias. Esse é um exercício para você criar conexão com as pessoas, passar confiança para elas e também gerar mais confiança em você. Todos os dias que você sair para vender, inclusive hoje você está vendendo, começa a prestar atenção em todo cliente que você for abordar, começa a prestar atenção na cor dos olhos desse cliente. Sempre olhando a cor dos olhos. Começa a notar a cor dos olhos das pessoas. É verde, é azul, é castanho claro, é preto. Sempre. E se comunicando olhando a cor dos olhos. Se muitas vezes, quando você não olha no olho da pessoa, você passa uma impressão de desmotivação, né? Uma pessoa insegura. E quando você começa a prestar atenção nos olhos, você passa a sensação de confiança. Um vendedor de excelência que bate a meta do mês em 15 dias, ele é confiante. Ele entrega, por isso que ele entrega, um dos passos que ele entrega resultado, esse resultado de bater a meta do mês em 15 dias. Então, começa a prestar atenção na cor dos olhos das pessoas e você vai se comunicar muito mais com ela. Vai gerar confiança, vai gerar empatia, vai gerar uma conexão muito grande com o seu cliente e vai fazer ele começar a achar você mais interessante. Opa, que interessante que é. O Vinícius presta atenção em mim, ele me olha, quando ele conversa comigo, ele está atento no que eu estou falando, o cérebro dele começa a enviar essas mensagens para ele e você acaba influenciando cada vez mais. E no processo de persuasão, ele acaba tendo uma aceitação para poder receber as sugestões que você tem para vender e aí você bate a sua meta do mês em 15 dias. Começa a fazer isso. Isso é muito, 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 muito importante. Isso vai fazer você transparecer confiança, né, e gerar conexão com o seu cliente. Maravilha? Quero que você coloque esses passos aí no seu dia de vendas, me avisa, né? Pode comentar aqui depois como foi colocando esses passos no seu dia, qual o resultado que você teve. E eu queria que você colocasse hoje mesmo ainda todos esses passos de persuasão para você acelerar seu resultado para bater a meta do mês em 15 dias. Entenda que a persuasão é fundamental para qualquer vendedor externo bater a meta do mês em 15 dias. Se você quer se tornar o número 1 em vendas da sua empresa, se você quer se tornar a referência em vendas da sua empresa, sem a persuasão é muito mais demorado. Com a persuasão você chega muito mais rápido nesse objetivo. Tá bom? E você bate a meta do mês em 15 dias. Esse é um dos pilares para você acelerar. É o processo de aceleração. Lembra o que eu falei? A persuasão é uma Ferrari
que vai fazer você chegar no seu pote de ouro, que é bater a meta do mês em 15 dias. Maravilha? Faz uma coisa agora, comenta depois aqui para mim no vídeo, né? Bota nos comentários ali qual parte dessa live fez mais sentido para você, aterrizou mais para você, colocar em prática no seu dia, para eu saber, né, se isso está aterrizando e como eu posso ajudar você ainda mais contribuindo para você bater a meta do mês em 15 dias. Então, esse tema é como usar a persuasão para bater a meta do... Como o vendedor usa a persuasão para bater a meta do mês em 15 dias. Fechado? Um grande abraço para você, forte abraço, boas vendas